pessoal aí do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou publicar um vídeo para falar sobre pasta térmica. O que é esse negócio chamado pasta térmica que o pessoal fala tanto aí que precisa trocar a pasta térmica, senão o processador vai queimar e um monte de coisas aí que a gente vai ouvindo na internet e que na verdade a gente percebe que existe uma certa ignorância ou um desconhecimento das pessoas muito grande sobre a questão da pasta térmica. Em 2012 eu publiquei um vídeo, foi o meu primeiro vídeo aqui no canal AFR 2010, onde nesse vídeo eu fiz um projeto de resfriamento pro PlayStation 3. De lá para cá, esse vídeo ganhou muitas visualizações, acho que já passou das 100 mil visualizações. E nesse vídeo eu comentei que era tudo bobagem aquela questão da troca da pasta térmica. E muitas pessoas vieram, não, como você está falando que é bobagem? Não, você não conhece nada sobre isso, tudo mais. E assim, por uma pura ignorância. E ignorância não quer dizer que eu estou chamando a pessoa de burra, não, pelo contrário, tá, gente? Todo mundo é ignorante. Eu sou, por exemplo, ignorante na área da medicina. Então, na área da saúde, eu não saberia, por exemplo, fazer uma cirurgia em alguém. Então, nessa área eu sou um completo ignorante. Isso não quer dizer que eu estou xingando alguém, tá, pessoal? Então vamos separar o joio do trigo aí, ok? Ignorante é quando a pessoa desconhece um determinado assunto. E o pior é quando a pessoa, além de ignorar sobre um determinado assunto, ela tenta ensinar as pessoas. Bom, pessoal, em resumo, eu achei interessante fazer um vídeo sobre pasta térmica para poder trazer um pouco de conhecimento para vocês e mostrar que a gente precisa estudar as coisas para poder saber como é que a gente utiliza, como é que a gente aplica, certo? Então, para começar a falar sobre pasta térmica, é bom a gente entender por que a gente precisa usar a pasta térmica, tá? Então vou contar agora aqui uma pequena historinha. Vou tentar ser rápido nisso, tá? Só pra gente poder entender um pouquinho o porquê disso, tá? Para poder ilustrar um pouco melhor o nosso aprendizado, eu trouxe aqui uma placa de vídeo, mas não era bem uma placa de vídeo que eu queria começar mostrando para vocês, né? Eu queria, na verdade, ter uma placa-mãe de computador com o processador. Enfim, o que eu tinha mais à mão era essa placa de vídeo aqui, ela também vai ajudar a ilustrar bem o nosso aprendizado, tá? Então, esse cara aqui é o processador, tá? É o cérebro de qualquer coisa. Então, por exemplo, se você está falando de um computador, é o cara que vai fazer as coisas acontecerem na parte de processamento de dados. Quando falamos em placa de vídeo, ela também usa um processador como esse, né? E esse cara aqui, ele vai auxiliar o processador principal do nosso computador para tudo aquilo que compreende o processamento gráfico, que é aquilo que a gente vai ver na tela do monitor, ok? Bom, em resumo, isso aqui também é um processador da mesma forma que existe um processador para a placa principal do computador, como existe processador também no PlayStation, nos consoles de games. Hoje eu acho que nós temos processadores em quase tudo, né? Na nossa televisão, geladeira, se bobear já deve ter no fogão, no forno, no forninho micro-ondas, quer dizer, em resumo, independente do equipamento que seja, ele acaba sendo o cérebro, a parte pensante, vamos dizer assim, das nossas máquinas, tá? Bom, quando os computadores começaram a entrar na vida das pessoas, não eram computadores de altas capacidades, computadores rápidos, enfim. O processador destes computadores era um cara bem mais simples, bem mais lento e que não esquentava tanto. E eu tô falando isso daquela época lá atrás. No caso do Brasil, os primeiros computadores que começaram a pegar realmente nas empresas e tudo mais eram os PCs, né? Então, a gente tinha lá o computador PC XT, que era um processador 8086. Depois tiveram os processadores 286, que era o 80286. Depois veio o 386.
E até o 386, os computadores não tinham um nível de processamento tão pesado. Eles não esquentavam tanto. Então, na verdade, você colocava o processador na placa e pronto, acabou. Você não precisava se preocupar com mais nada. A partir do momento que surgiram os computadores 486, eles começaram a ter uns processadores que começavam a esquentar um pouco mais. E aí surgiu a necessidade de começar a usar dissipadores de calor como esses caras aqui. Então simplesmente você colocava o dissipador de calor em cima do processador, pura e simplesmente, e já estava resolvido. Quer dizer, o processador ele esquentava, acabava esquentando o metal, então esse cara aqui ele recebia o calor do processador. E só o fato dele esquentar, ele já acabava criando a circulação natural do ar. Ou seja, o ar ia aquecendo, o ar sobe e entra ar frio nas canaletas aqui da peça de metal. Então o ar ele acaba transportando o calor para fora e acaba ajudando a resfriar o processador, ok? Então simplesmente você só colocava esse camarada em cima do processador, ele era preso e beleza, já estava resolvido. Só que aí os processadores foram evoluindo mais um pouquinho, né? Depois do 486, começaram a surgir os dissipadores de calor exatamente iguais a este, só que com um cooler, tá? E essa ventoinha acaba funcionando como um exaustor, né? Então ela vai girando num determinado sentido e o ar vai sendo sugado para fora. E aí ele força a entrada do ar aqui pelas laterais e o ar quente sai por cima, tá? Com isso a gente aumentou o que? O fluxo do ar. Mais ar passando, ele acaba levando o que? Mais calor embora. E aí resfriava melhor o processador. E assim foi por algum tempo. Só que chegou num determinado momento e as pessoas começaram a perceber que só o dissipador de calor com a ventoinha em cima já não era mais tão suficiente. Tinha alguma coisa que estava provocando um superaquecimento no processador, mesmo com a peça de metal colocada encostada no processador. E foi assim que as pessoas começaram a pensar numa forma de aumentar a eficiência de refrigeração do processador. Faz de conta que aqui é a superfície de contato do processador que vai encostar aqui com o nosso dissipador de calor, tá? Então essa animação que a gente vai assistir no computador, ela vai mostrar em detalhe o que acontece nessa região, que é onde o processador encosta com o dissipador de calor, que diminui a eficiência no transporte do calor. Ou seja, o que acontece? Que o calor que é gerado aqui no processador não chega com toda a força no dissipador de calor, tá? Então vamos assistir lá a animação primeiro, para a gente poder compreender essa parte, porque senão não dá para continuar. Nessa animação a gente vai ver tudo isso daqui olhando de perfil, tá? Então nós vamos estar olhando, vocês estão vendo o processador que está aqui? Nós vamos olhar ele de perfil, mais ou menos desta forma, tá? E aqui nós vamos enxergar também um dissipador de calor em cima dele, ok, pessoal? Então vamos lá pro vídeo, vamos ver o que acontece no contato do processador com o dissipador de calor, beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, nessa ilustração nós estamos vendo aqui o processador e o dissipador de calor logo acima. Aqui embaixo são as perninhas do processador, mas isso não importa, é mais para a gente ter uma ideia da posição do processador aqui no desenho. Aqui temos um descritivo que nos informa que essa é a superfície do processador que vai ser encostada no dissipador de calor. Seguindo a superfície superior do processador, temos uma representação da temperatura, ou seja, aqui no centro, onde existe o núcleo do processador, é a parte que mais vai esquentar no processador, por isso ela está pintada de amarelo. E à medida que vai se percorrendo para as extremidades superiores do processador,
a coloração vai atenuando para uma cor mais fria. Então, nesta superfície, o local onde precisamos ter uma melhor condução da temperatura é justamente esta parte que está pintada de amarelo e seguindo para o alaranjado. Agora, analisando as superfícies tanto do processador quanto do dissipador no microscópio, nós vamos perceber que elas têm um aspecto granulado. Isso significa que essas áreas, quando pressionadas uma contra a outra, vão criar pequenas bolsas que vão diminuir a área de contato. E essas bolsas vão ficar preenchidas de ar. E o ar é um péssimo condutor de calor. Aqui nós temos uma representação de uma imagem ampliada, onde na parte de baixo temos a superfície do processador vista de perfil e na parte de cima do dissipador de calor. Observem como elas são granuladas. No centro, a bola vermelha representa uma gota de pasta térmica aplicada sobre o processador. E o que vamos ver agora é o que acontece quando pressionamos o dissipador contra o processador de calor. Observe que essa massa vermelha ela vai entrar em todos os buracos e cobrir aquelas áreas que antes ficavam cheias de ar. Este material vermelho que representa a pasta térmica, ele é um excelente condutor de calor. E é desta forma que a pasta térmica auxilia na eficiência da condução do calor que sai do processador para o dissipador, preenchendo estes buracos vazios. Pessoal, para exemplificar como o desconhecimento das pessoas é grande e já data de bastante tempo, tá? Eu tinha aqui guardado um dissipadorzinho de calor de um computador bem antigo. Se a gente olhar aquele selinho que o pessoal coloca nas placas, tudo para dar garantia dos produtos, esse cooler aqui, ele tá datando de 1996, né? Foi o ano que o cara colocou essa etiqueta, tá? Então observa aqui nessa parte onde a gente encosta o dissipador de calor no processador. Veja só, colocaram uma etiqueta de papel que até já desmanchou com o tempo. Mas olha onde a pessoa colou a etiqueta. Isso eu estou falando de uma pessoa que vende produtos de computador ou que monta computador, né? Então olha, isso aqui nunca poderia ter sido feito. Ou seja, nunca se poderia ter colado uma etiqueta nessa superfície, porque ela tem que estar extremamente encostada no processador, tá? Um outro exemplo de péssima aplicação de pasta térmica, tá? Aqui nessa plaquinha de vídeo, ó. Se a gente observar, a pessoa espalhou a pasta por toda a superfície. Na hora que ele colocou o dissipador de calor e pressionou a peça, a gente tem uma ideia de como é que foi a distribuição dessa pasta térmica. E aí a gente consegue ver diversos buracos aqui no meio, tá? Tanto aqui quanto aqui no processador, ó. Tá? Então tem regiões que o ar foi pressionado de determinada forma que ele simplesmente empurrou a pasta térmica para fora e abriu esses buracos. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso, tá? É que não adianta você chegar e fazer uma camada grossa de pasta térmica por todo o processador, depois chegar aqui, encostar o processador e achar que vocês estão fazendo a melhor coisa para o equipamento de vocês. Pelo contrário, eu estou evidenciando aqui para vocês que essa daqui é a forma errada de se aplicar a pasta térmica, tá? Então vamos ver lá no computador o que acontece quando a gente coloca a pasta térmica por toda a superfície. E uma observação importante, tá, gente? Tem processadores que a gente tem que fazer isso, mas é quando o núcleo do processador ele fica evidenciado para fora e é uma área bem menor. Aí sim a gente passa a pasta térmica por toda a superfície, uma camada fina, nada muito grosso, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente passa num processador maior por toda a superfície do processador, pasta térmica, e depois a gente pressiona
o dissipador de calor contra o processador. Para alguns vai ser surpreendente o efeito negativo que isso provoca. Então vamos ver no computador o que acontece quando a gente utiliza a pasta térmica de forma errada e sem o conhecimento adequado. Aqui estamos representando agora um processador que teve a sua superfície totalmente revestida com pasta térmica. Por mais que a gente tente aplicar esta pasta térmica de uma forma homogênea, pequenas ondas de massa vão acabar surgindo no decorrer da superfície deste processador. E com isso, inevitavelmente, ao pressionarmos o dissipador de calor contra o processador, pequenas bolsas de ar vão acabar existindo em seu interior. E este ar, ao ser pressionado, ele vai acabar empurrando a pasta térmica para criar um espaço. E com isso, diversas áreas entre o processador e o dissipador de calor vão continuar com a área de contato reduzida. E o ar, como sabemos, ele é um péssimo condutor de calor. Jamais aplique pasta térmica desta forma, pois além de você gastar excessivamente a sua pasta térmica, vai trazer resultados prejudiciais para o equipamento. Aqui no site do fabricante da pasta térmica Arctic Silver, eu encontrei um material muito legal sobre como devemos aplicar a pasta térmica. Então aqui eu vou tentar explicar para vocês as diversas formas que a gente tem para aplicar a pasta térmica. O tipo do processador vai me dizer mais ou menos a região onde ficam presentes os núcleos do processador. Esses grupos de processadores vão ser classificados pela posição do núcleo do processador dentro daquela massa preta que o protege. Então, vamos olhar primeiro a aplicação do tipo ervilha, tá? O que é isso? É quando você aplica uma pequena quantidade de pasta térmica no formato de um grão de ervilha. E aí então você pressiona o dissipador de calor contra o processador e ele vai se espalhar numa forma circular por toda a parte central do processador. Para poder exemplificar melhor tudo isso que eu estou falando, tem um rapaz que fez um vídeo na internet e eu vou dar os créditos desse vídeo para ele, tá? Mas é uma coisa extremamente simples o que ele fez, tá? Ele colocou a pasta térmica em cima do processador, então ele coloca aqui uma bolinha de pasta térmica, por exemplo, e com uma peça de vidro ou acrílico, ele pressiona isso contra o processador para simular um dissipador de calor que está esmagando a pasta térmica. E assim a gente consegue ver como é feita a distribuição da pasta térmica pelo processador. Então agora eu vou fazer um jogo de imagens onde você vai ver as diversas formas de aplicação da pasta térmica e como elas se distribuem pelo processador, ok? Então vamos lá. Os processadores que utilizam esse sistema de ervilhas são aqueles que têm o núcleo do processador localizado no centro do processador. E estes são os processadores que necessitam este tipo de aplicação. Esta lista de processadores foi coletada no próprio site deste fabricante de pasta térmica. Agora temos também um outro tipo de processador, onde existem dois núcleos colocados lado a lado. Este tipo de processador necessita de uma aplicação de pasta térmica no formato de um cordão horizontal. Aqui vemos como o cordão se espalha pelo processador quando pressionamos o dissipador de calor contra o processador. E estes são os processadores que fazem parte desse tipo de aplicação. Da mesma forma que a aplicação por linha horizontal, existe a aplicação por linha vertical, onde o processo é bastante similar. O processo de espalhar a pasta térmica vai ocorrer da mesma forma
que o anterior, só que desta vez no sentido vertical. Mas também existem processadores onde o núcleo do processador ele fica mais saltado e exposto, mais próximo ainda do dissipador de calor. Neste tipo de processador, o fabricante já recomenda que você aplique uma pequena camada sobre toda a superfície do núcleo. Afinal, ela é tão pequena que dificilmente bolhas de ar poderiam ser alojadas internamente. Aqui vamos analisar como seria uma aplicação errada da pasta térmica sobre toda a superfície do processador, para que vocês possam perceber a presença de bolsas de ar no seu interior. Quando o dissipador de calor exerce uma alta pressão sobre o processador, observe como fica evidente as bolsas de ar que estão na parte interna entre o dissipador e o processador. Isto vai evidenciar para vocês como é errado a aplicação da pasta térmica sobre toda a superfície do processador. Existe também uma outra forma de aplicação da pasta térmica em formato de cruz, que eu considero também bastante eficiente e segura. Observe como ela se espalha de forma uniforme sobre todo o processador e não cria nenhuma bolsa de ar. O metal, na sua maioria, ele é um excelente condutor de calor. Tanto é que o metal é utilizado na cozinha para poder cozinhar os alimentos, não é? Então as panelas, os utensílios que vão aquecer os alimentos são quase todos feitos de metal, certo? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é melhor condutor? É o metal ou é a pasta térmica? Lógico que é o metal. O metal é o cara que vai transportar o calor de uma forma mais rápida. Ou seja, se eu aquecer esta parte aqui do metal, em poucos segundos eu já vou sentir o calor chegando aqui. Ou seja, o calor ele foi transportado pela peça de metal até esta outra extremidade, tá? Se eu tivesse uma peça neste comprimento de metal e fizesse a mesma coisa com pasta térmica, nesse mesmo comprimento, quem vocês acham que iria transportar de melhor forma o calor? A pasta térmica ou a peça de metal? É claro que é a peça de metal, tá? Você pode usar aí a pasta térmica que você quiser, colocar uma do lado da outra, aquecer uma extremidade e perceber se na outra extremidade está chegando o calor. Com certeza o metal vai ganhar sempre, tá? E por que isso? Porque a gente precisa entender o que é que esse cara aqui usa para transportar o calor. E você vai ficar surpreso de saber que ele usa na sua composição silicone. Ele usa silicone com uma mistura de partículas de metal. Então a pasta térmica é condutora de calor porque na sua composição ela usa o que? Partículas de metal. Então, gente, como esse cara é uma mistura de silicone, e para que a gente usa silicone? Para dar a liga, ok? Então, para essas partículas de metal não saírem voando com o ar, se desprendendo do processador, caindo na placa, eles usam silicone para funcionar como um meio pastoso que vai segurar essas partículas de metal, ok? Basicamente, a maioria das pastas térmicas é feita assim, tá? E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, que a pasta térmica, independente de qual for o fabricante, independente de qual for a sua composição, ela sempre vai perder em relação a esse cara aqui que é a peça de metal, tá? Ela vai conduzir de uma forma pior o calor se comparado ao dissipador de calor. Porém,
a pasta térmica vai ser muito melhor do que o ar, que é onde ficava aqueles espaços em branco. Então a pasta térmica ela vai aumentar um pouco essa eficiência das áreas de contato do metal, ok? Então, quando a pessoa vai e aplica uma camada grossa aqui de pasta térmica, põe o dissipador de calor e acha que depois disso melhorou muito o console do videogame, porque ele já não está esquentando mais, pode ter certeza que na verdade ela prejudicou o que já estava funcionando muito bem. Por quê? Porque a camada grossa de pasta térmica vai acabar diminuindo a condução de calor do processador para o dissipador de calor. Consequentemente, o dissipador de calor não vai esquentar tanto e a maior massa de calor vai ficar onde? Aqui dentro no processador. Ou seja, você gastou muita pasta térmica de forma errada e, além de piorar, colocou em risco o seu equipamento. Vocês estão entendendo como a gente precisa correr atrás do conhecimento, como a gente precisa estudar as coisas, aprender por que as coisas existem, para que finalidade elas foram criadas e, consequentemente, podermos utilizar tudo que nos é oferecido da melhor forma possível, tá? Então, naquele vídeo que eu fiz sobre resfriamento do PlayStation lá em 2012, eu falei para o pessoal que a troca da pasta térmica era uma tremenda bobagem para não fazer isso, que o fabricante já sabia exatamente como deveria aplicar esta pasta térmica no processador e de que forma isso deveria ser colocado e montado, tá? Uma das alegações também que existem desse pessoal é que a pasta térmica ela tem uma validade. Tem gente que acredita tanto nessa necessidade de trocar a pasta térmica que já cria até um calendário de troca de pasta térmica no console do videogame. A cada 6 meses eu preciso trocar a pasta térmica porque ela perdeu a validade. Pessoal, eu falei naquele vídeo que trocar a pasta térmica era uma tremenda bobagem, não foi à toa, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre validade da pasta térmica, ok? Bom, a pasta térmica é um preparado de silicone com partículas de metal, que pode ser alumínio, cobre, prata, por exemplo, Arctic Silver. Silver no inglês significa prata. Bom, fato é que nós temos silicone com uma mistura de metais, ok? Bom, então vamos pensar um pouco, o que vai deteriorar com o tempo? É o metal? O metal ele poderia, por exemplo, oxidar, né? Ele poderia, se fosse ferro, se tivesse algum contato com umidade, alguma coisa assim, ele poderia até oxidar, deteriorar, enfim. Poderia até ser isso. Mas na verdade isso tudo é uma grande bobagem. O metal, ele tem um prazo de validade absurdo, né? Eu tenho essa peça aqui de metal que ela deve ter aqui uns 30 anos, sei lá eu. Eu tenho umas peças de dissipador de calor que são feitas de metal, né? E elas estão exatamente iguais até hoje, de alumínio, enfim, alumínio, bronze, sei lá, material que for, elas estão ainda aqui, ó, não deterioraram não. Então qual é o cara que poderia deteriorar? O silicone? O silicone poderia secar, endurecer, mas vamos pensar um pouquinho, ok? Se eu aplico a pasta térmica, então nós temos a pasta térmica que foi aqui aplicada, temos aqui um dissipador de calor que é pressionado contra o processador e que vai fazer o quê? Ele vai moldar esta pasta térmica e vai ocupar todos aqueles buraquinhos microscópicos que existem nas duas superfícies, tanto do processador quanto do dissipador de calor, tá? Lembrando que, lógico, eu estou aqui com 2 dissipadores de calor, então faz de conta, né, pessoal? Faz de conta que isso daqui é um processador, ok? Porque já vai ter gente falando. Bom, uma vez que você aplicou
a pasta térmica pressionou aqui o dissipador de calor contra a superfície do processador, esta pasta térmica aqui, ela moldou e cobriu aquela superfície, aqueles buraquinhos, tá ok? Então os buraquinhos estão cobertos de uma massa de silicone com partículas de metal, perfeito? Uma vez que a pasta térmica foi moldada e ela já cobriu essa superfície, com isso aumentou aqui a condução de calor, a eficiência dessa condução de calor. Se ela secar aqui dentro, não tem problema nenhum, porque ela vai secar o quê? Ela vai secar já moldada e distribuída nas superfícies, ok? A única coisa que vai acontecer aqui é que ela pode endurecer moldada. Isso não significa que ela vai perder as características de condução de calor, mesmo que passem vários anos. Vocês estão entendendo? Então a gente não precisa trocar essa pasta térmica, porque agora ela ficou ressecada aqui em cima, ok? Isso é uma grande bobagem, isso é mentira. Quem está falando isso está mentindo para você, tá bom? Bom, se a pasta térmica ela não tem um problema tão sério de validade depois que ela está aplicada, o mesmo não acontece antes da aplicação. É aí que nós temos que tomar cuidado com a pasta térmica, tá? O primeiro ponto que devemos observar é a viscosidade da pasta térmica. Ela tem que ser muito próxima de uma pasta de dente. Ou seja, quando você pressionar esta pasta térmica, ela tem que se espalhar e revestir a área do processador, mas ao mesmo tempo mantendo uma camada extremamente fina. Se a pasta térmica tiver, por exemplo, endurecida, ela não vai espalhar da forma como deveria e ao mesmo tempo ela vai manter uma camada mais grossa. Então vamos ver agora um vídeo de como ficaria a aplicação de uma pasta térmica mais endurecida e que não espalha. Observe como ela não vai ocupar toda a área que ela precisaria ocupar e como ela vai acabar criando uma camada mais grossa. O problema da viscosidade da pasta térmica também é que ela não vai acabar entrando naqueles furinhos microscópicos onde ela deveria entrar. Ele vai fazer com que ela tenha um efeito parecido como se fosse um tapete colocado entre o processador e o dissipador de calor. Ou seja, ela não vai moldar e não vai acabar entrando corretamente naqueles orifícios, aqueles micro buraquinhos que existem na superfície do dissipador e do processador. Um outro sintoma que vai evidenciar que a pasta térmica está vencida é quando ela começa a soltar essa aguinha. Vocês estão vendo aqui? Parece uma água meio leitosa e ela acaba saindo para fora. Então assim, se for uma pasta térmica dessas que você utiliza uma bisnaguinha parecida com uma seringa, na ponta você vai perceber que forma aquela aguinha. Ou se for pote, forma essa aguinha aqui que vocês estão vendo, conforme eu já tinha mostrado, ok? Então essa é uma pasta térmica que precisaria ser descartada, ok? Eu acabei encontrando esse pote aqui nas minhas ferramentas, já faz algum tempo aí que tá um negócio, mas nos serviu como um bom exemplo de pasta térmica vencida, ok? Quando formos utilizar a nossa pasta térmica que está guardada em casa, o importante é a gente perceber se a pasta térmica está tendo aquela viscosidade parecida de uma pasta de dente nova, ok? Se ela for macia, significa que ela vai moldar perfeitamente quando ela for pressionada contra o processador. Se ela for mais endurecida, aí é uma pasta térmica que já pode ser trocada. Ou se ela apresentar uma aguinha que se forma na sua superfície, exatamente como esta daqui, ok? Esta é uma pasta térmica já vencida. Então
não seria recomendado utilizar ela. O que vai acontecer é que muitos elementos vão acabar depositando para o fundo e a pasta térmica concentrada no fundo do pote, ela vai ter uma densidade maior, ela vai ser mais grossa e, portanto, mais difícil de se espalhar. E convenhamos que não vale o risco da gente estragar um equipamento bem mais caro do que comprar uma pasta térmica mais nova. O que a gente precisa ter em mente é que a pasta térmica não faz milagre. Se ela tiver na sua composição mais ou menos 10% de silicone e o restante em partículas de metal, é uma excelente pasta térmica. Eu quero passar para vocês uma tranquilidade em relação a gente sair preocupado em comprar marcas mais caras de pasta térmica, sendo que a pasta térmica que no final das contas vai ser aplicada e vai estar entre o processador e o dissipador de calor é uma camada tão fina, que no final das contas quase todas as pastas térmicas vão entrar na mesma categoria de eficiência. Porque o material que é aplicado nessas superfícies tem que ser uma camada extremamente fina, suficiente para cobrir aqueles pequenos buraquinhos. E a pasta térmica não vai conseguir fazer nenhum milagre. Então, a nossa falta de conhecimento no assunto acaba induzindo a gente a ir comprar a pasta térmica que tem até ouro na composição, achando que isso vai ser o essencial para resfriar a CPU e na verdade não é. E você vai entender que ela tem uma pequena participação em todo este processo de resfriar o processador. Vocês perceberam que só o conhecimento é que vai clarear o nosso entendimento das coisas? Como é importante a gente correr atrás, estudar, pesquisar e descobrir para que finalidade as coisas foram feitas. Então você vai perceber que comprar às vezes uma pasta térmica tão mais cara não vai trazer o resultado que você esperava, achando que a pasta térmica iria resfriar o equipamento, que muito pelo contrário, ela é um agente condutor. Ela não resfria absolutamente nada, mas isso você só vai aprender pesquisando e estudando. Outro ponto importante para a gente conversar sobre troca da pasta térmica é que quando essa pasta térmica ela endurece, ela pode funcionar como um sistema de cola. E aí ela fica extremamente grudada no processador. Quando a gente vai remover o dissipador de calor para fazer essa troca da pasta térmica, o que pode acontecer? Você pode acabar forçando as perninhas, as soldas que existem aqui internamente do processador com a placa onde ele está fixado. E aí na hora que você vai remover isso e você acaba exercendo uma certa força para remover isso, você pode acabar trincando essas soldas internas e aí você vai acabar danificando o seu circuito, ok? Então, esse é um outro problema que vai acabar acontecendo, tá? Quando você vai remover o dissipador de calor do processador, se você perceber que existe uma certa aderência, ou seja, como se o dissipador de calor estivesse colado, não faça força nesse sentido aqui para remover, tá? Você vai tentar fazer uma pequena força lateral. Então você tenta girar um pouquinho o dissipador de calor, tenta mover ele pelo lado. Então, para que a gente vai fazer essa movimentação lateral, tá? Para ir soltando essa cola da pasta térmica sem puxar o processador, ok? Então, fazendo assim e deslocando pela lateral, a gente consegue com mais facilidade depois remover isso. Agora, se você fizer uma força brusca só de puxar, aí você vai estar puxando esse processador para fora e esse processador, consequentemente, vai estar forçando as soldas que existem embaixo dele da placa onde ele está fixado. E é aí que você vai provocar a trinca dessa solda e, consequentemente, vai danificar o seu equipamento, tá? Então, a troca da pasta térmica eu não recomendo que você faça desnecessariamente.
Veja como é importante a gente ir atrás, a gente fazer uma pesquisa, conhecer a fundo alguma coisa ou sobre algum assunto para a gente ter um conhecimento mais adequado para poder divulgar e falar para as outras pessoas a forma correta de se fazer alguma coisa, ok? Muitas pessoas acabam falando que precisam trocar a pasta térmica porque o console do videogame está esquentando demais ou porque o computador está esquentando demais. São coisas diferentes e distintas, tá, pessoal? Vamos lá. O que é esquentar demais? Se você tem uma leitura aqui da temperatura do processador, e ali sim você percebe que tem uma temperatura alta, e aí você percebe que o dissipador de calor não está com a mesma temperatura que está sendo apontada aqui no núcleo do processador, aí sim pode ter algum problema com a pasta térmica que foi aplicada. Pode ser que o processador não está mais encostado no dissipador de calor, então você precisa dar uma verificada. Ou pode ser que a pasta térmica foi mal aplicada, ou é uma pasta térmica de qualidade inferior. Aí sim é um caso para você olhar. Agora, se aqui está apontando que está uma temperatura alta, quando você põe a mão no seu dissipador de calor e você percebe que ele também está com uma temperatura alta, opa, não é a pasta térmica. Porque a temperatura que está sendo gerada aqui no núcleo do processador está sendo passada para o dissipador de calor. Então por que eu vou substituir a pasta térmica? Vamos pensar um pouquinho, certo? Não tem sentido nenhum. Afinal de contas, o calor está sendo conduzido para o dissipador de calor. Aí pode ser um outro problema. Pode ser que o ventiladorzinho... Vamos pegar aqui um outro dissipador de calor mais parrudo, tá? Esse cara aqui não está girando na rotação, ou esse cara aqui está carregado de pó, está carregado de sujeira. Mas para limpar isso daqui eu não preciso remover o dissipador de calor do processador, para justamente não criar nenhuma pressão desnecessária no equipamento. Então a gente pode retirar só o ventilador, limpar o ventilador, jogar um ar comprimido aqui nas alhetas do dissipador de calor sem retirar essa peça da placa. Vocês estão entendendo? Tá? Console do PlayStation. Pô, eu preciso trocar a pasta térmica do meu PlayStation porque eu ponho a mão em cima dele e tá super aquecido, tá muito quente. Gente, outra vez o bom senso, tá? Se o seu console em cima está super aquecido, é um bom sinal em relação à pasta térmica. O calor que foi gerado nos núcleos dos processadores do PlayStation está chegando até a parte de cima, que é onde fica o dissipador de calor. Então, ali pode ser um outro problema, ou de sujeira, ou o fluxo de ar que passa pelo dissipador de calor não é suficiente para poder resfriar, mas não é a pasta térmica. Outra coisa que a gente via muito na internet, tá? O pessoal desmontava lá, por exemplo, o PlayStation, né? Então tirava lá o PlayStation e aí encontrava em cima do processador uma marca dessas assim. Vamos espalhar um pouquinho mais, só para representar um pouquinho, tá? Tá? Alguma coisa assim, ou vinha um tracinho para cá, porque às vezes quando o cara coloca aquela gota de ervilha e pressiona, a pasta térmica ela pode correr um pouquinho mais para um lado, né? Então o cara via uma mancha dessas da pasta térmica e fala, olha aí! Aí o cara pensava assim, olha aí, ó, tá vendo? Foi mal colocada a pasta térmica, não está em toda a superfície do processador, como nesse caso aqui que eu já exemplifiquei para vocês. Entendeu? Então, por pura ignorância, por puro desconhecimento, esse cara acaba falando, eu desmontei o PlayStation, coloquei lá a pasta térmica, revesti o processador todo e agora sim o meu PlayStation ficou bom, ficou maravilhoso porque eu ponho a mão em cima dele e não sinto que ele está mais quente. O que vocês acham que está acontecendo? O calor está ficando mais concentrado aonde? Nesse cara aqui, no núcleo do processador. Ou seja, ele piorou muito mais um sistema que já estava funcionando e que não precisaria de nenhuma manutenção, tá? Então o fato do dissipador de calor estar quente
é um bom sinal, significa que a nossa pasta térmica está cumprindo o seu papel, ok? Quando você tem um computador que você consegue medir a temperatura no núcleo do processador, aí melhor ainda, você consegue saber se o processador está ficando superaquecido e o dissipador não. Se o processador estiver superaquecido e o dissipador não, significa que a pasta térmica tem algum problema, mas só neste caso. Na maioria das vezes, só da gente colocar a mão e sentir que o dissipador de calor está aquecendo já é suficiente para saber que a pasta térmica está funcionando corretamente, tá? Outro ponto importante para a gente poder falar sobre pasta térmica, tá? Se a pasta térmica é uma excelente condutora de calor, o metal é muito mais ainda, ok? Outra característica que temos com o metal é que ele conduz o quê? Eletricidade, não é mesmo? Então vamos pensar um pouquinho. O dissipador de calor é uma peça de metal, ele conduz eletricidade. Se eu tiver uma placa que está funcionando e aí eu pego e solto isso daqui, pá, em cima da minha placa e ele acaba caindo, encosta aqui entre umas pecinhas que tem aqui e provoca um curto na minha placa. O que vai acontecer? Eu vou queimar a placa, não vou? Vou acabar queimando a placa. Muito bem. Vamos pensar agora na pasta térmica. A pasta térmica é um material que deve usar na sua composição alguma coisa para dar liga e a maior parte partículas de metal. Perfeito? Legal. Então, a pasta térmica ela pode ser condutora de calor e de energia elétrica também? Sim, pode. E o que poderia acontecer se a pasta térmica escorresse e encostasse nessas pecinhas aqui, nessas resistências, capacitorzinhos, diodos? O que poderia acontecer? Ela provocaria um curto. E aí o que iria acontecer? Eu iria danificar a minha placa. Então quando você põe muita pasta térmica e você pressiona depois o dissipador, vamos exemplificar aqui para a gente poder ver melhor o que isso pode acontecer, tá bom? Então eu vou pegar só um pouquinho aqui, tá? Para a gente poder entender isso aqui, ó. Ok? E vou pegar aqui uma pecinha de dissipador de calor. Faz de conta que é o processador e o dissipador, tá? E aí eu aperto isso aqui com tudo e aí escorre tudo isso de pasta térmica. Imagina que aqui é o processador e essa gororoba toda aqui está escorrendo e encostando nos pininhos que estão aqui próximos, na resistência. Isso vai... Se essa pasta térmica for condutora de energia, ela vai acabar provocando diversos curtos na minha placa e isso vai fazer com que o meu equipamento pare de funcionar adequadamente ou até seja danificado, tá? Então olha quantos riscos a gente corre ao fazer a substituição da pasta térmica. Bom pessoal, para ser um vídeo bem completo, também precisamos falar um pouco da remoção da pasta térmica. Então quando for surgir a necessidade de substituir a pasta térmica, a gente vai precisar remover. Esse processo é bastante simples. Com um paninho seco, a gente primeiro passa para remover a parte que sai de uma forma melhor, né? Tomando, lógico, mais cuidado aqui, ó, com essa parte aqui das laterais, para que elas não se espalhem na placa, ok? Depois você pega uma parte do pano e passa um pouco de álcool isopropílico, ok? E agora aqui já temos ele completamente limpo, sem impurezas, preparado para receber a nova camada de pasta térmica. Já no dissipador de calor é a mesma coisa, não tem muito segredo. Então um pano seco primeiro para a gente retirar já o excesso, né? Se a gente já chegar com algum solvente aqui, a gente vai acabar espalhando ainda mais esse produto. Então primeiro vamos retirar com um paninho seco. Depois a gente passa o álcool isopropílico
tá? E um paninho seco para secar com mais velocidade ainda. Apesar que o álcool isopropílico ele é muito volátil, né? Ele evapora muito rápido, então não tem muito problema quando a gente utiliza o álcool isopropílico. Bom, tá aí, ó. A peça já tá brilhosa, já tá preparada para aplicação. Agora que eu já fiz a limpeza do processador, eu vou fazer a aplicação da pasta térmica, tá? Um dos sistemas que eu acho mais eficientes são os sistemas de bisnaguinha, iguais esse aqui, tá? Primeiro que você protege melhor a pasta térmica do oxigênio, tá? O único contato que vai existir é aqui na pontinha da bisnaga. É só aqui que vai ocorrer a contaminação com o oxigênio e isso vai acabar conservando melhor a sua pasta térmica, tá? Tirou a tampinha, vamos dar uma observada se tem a presença de algum líquido, alguma coisa assim. Não, não tem. Vamos testar a viscosidade da pasta, ó, perfeita. Tá pegajosa, tá espalhando muito bem por toda a extensão. Então ela tá perfeita para utilização. Outra coisa que eu gosto nesse sistema é a aplicação, que fica muito mais fácil da gente aplicar. Eu vou fazer aqui aquele sistema de ponto do tamanho de uma ervilha. Ok? Terminou, já fecha a tampinha. Em vez de eu colocar o dissipador original dessa placa, eu vou colocar esse aqui para facilitar o nosso entendimento, tá? Então aqui eu vou colocar o processador como se estivesse já na posição correta, ok? E vou fazer aqui uma leve pressão e vou dar uma pequena giradinha para que a pasta se espalhe, ok? Dessa forma a gente está empurrando qualquer possibilidade de ar para fora e a pasta consequentemente também vai ficando mais fina, tá? Pronto, aí eu prenderia o dissipador de calor, parafusaria ele e já estaria resolvido o problema. Então agora eu vou remover o dissipador para a gente poder ter uma ideia do que aconteceu com o borrão de pasta que foi feito lá no processador. Para remover, eu não vou puxar ele assim, que se eu puxar assim, ó, vai vir tudo junto, ó. Ela cria uma pressão. Na verdade, ela cria um vácuo até, né? Então eu vou apertar esse lado e vou puxar o outro lado. Pronto. Ok? Observe como a pasta escorreu mais para esse lado. O que aconteceu? Quando eu coloquei o dissipador de calor, tá? Quando eu coloquei o dissipador de calor, eu acabei fazendo mais pressão primeiro para esse lado. Então, vamos tentar entender, ó. Ele acabou entrando dessa forma e foi pressionando desse jeito. Então, por um sistema quase que de alavanca, né? Então ele foi o que? Pressionando a pasta térmica para sair para esse lado. Mas observe que em nenhum momento ela chegou a sair fora do processador, tá? Então agora eu vou remover isso aqui de novo. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento novamente, só que dessa vez eu vou tomar mais cuidado. Vocês observam que é bem pouquinho que a gente põe, né, de pasta, né? Ok? Agora eu vou tentar tomar mais cuidado na hora de pressionar o dissipador de calor contra o processador para que ele seja pressionado de uma forma mais paralela possível. Perceberam que quando eu tomei esse cuidado, a pasta térmica ela se espalhou por igual, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Aqui também tá ok, tá? Só que observa que aqui ela não chegou a cobrir, tá? Porque quando eu estava observando, eu olhei deste lado aqui, olhei por este lado, tá? Então eu tentei olhar o ângulo aqui corretamente, tá? Mas eu esqueci de olhar este ângulo aqui.
Vocês perceberam então como a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente fazer esse processo de achatar? Então agora eu vou colocar novamente a pasta térmica e dessa vez eu vou tomar um cuidado tanto de observar se o dissipador está paralelo dessa face e desta face ao mesmo tempo, tá? E aí a gente vai tentar fazer uma aplicação perfeita. Eu acho que vocês devem ter observado que uma bisnaguinha dessas de pasta térmica, ela dá para muitas aplicações, né? E se você não trabalha com isso, uma bisnaguinha dessas é suficiente para muito tempo. Tampar logo ela para não contaminar muito com ar. Olhando aqui por cima, eu vou centralizar ele. Com os dedos eu vou simplesmente segurar o processador centralizado na placa, para que ele não tenha que se deslocar depois. Pronto, agora eu vou olhar. Agora eu solto essa mão. Ele já está centralizado, o dedo está encostado aqui na placa, tanto de um lado quanto do outro. E isso vai fazer com que ele não percorra, não saia da posição certa, tá? Agora aqui eu vou olhar se ele vai estar paralelo com o processador. E aí eu estou olhando desse ângulo aqui, olhando as duas faces, tanto essa quanto a outra. Ok. Agora o sistema da giradinha, para que a pasta fique bem espalhada. E ao mesmo tempo que eu espalhe ela, que ela também fique mais fina possível, né? Então para isso a gente põe um pouco de pressão aqui sobre o dissipador de calor contra o processador. Pronto. Aí era só prender, agora já está bem aplicado. Vamos ver como é que ficou? Observa como a pasta ficou bem centralizada aqui e fez um aspecto circular. E agora vamos olhar aqui no processador, tá? Olha, melhorou bastante, né? Mas ainda assim ficou uma pequena luazinha aqui em volta. De qualquer forma, essa área toda que já está em contato já seria suficiente, estaria muito bem aplicado. Não haveria necessidade de ter que refazer isso depois, tá? Então veja como é importante a gente deixar bem centralizado o dissipador de calor, tá? No primeiro passo. E depois a gente se certificar que o dissipador de calor ele está descendo de uma forma bastante paralela com as faces, tá? Quando ocorrer a pressão, ela vai acabar espalhando essa pasta por igual, tanto de um lado quanto do outro. No caso, no sistema horizontal aqui, eu acertei muito bem, né? Ficou um pouca coisa errada aqui na parte vertical do negócio, né? Ou seja, esse lado aqui eu acabei descendo um pouquinho mais do que esse, entendeu? Mas, de qualquer forma, esse pequeno desvio não iria interferir no sistema todo, ok? Ele já estaria com a pasta térmica muito bem aplicada, da forma correta, na quantidade necessária e numa camada bastante fina, suficiente para melhorar a condução térmica do sistema. Então dessa forma eu exemplifico para vocês a forma correta da gente tanto limpar quanto aplicar a pasta térmica, ok? Isso foi só para exemplificar o modo da gente aplicar a pasta térmica. É lógico que a gente precisa observar se esse processador eu iria aplicar esse ponto no formato de ervilha, ou eu iria aplicar um cordão horizontal ou um cordão vertical. Mas ainda faltou mostrar como é que a gente aplicaria se o processador fosse aquele que tem um núcleo saltado. Então faz de conta que esse daqui fosse a superfície do processador, que teria aquele núcleo que é mais saltado, onde é ele que tem que encostar com o dissipador de calor. Então vamos fazer de conta que esse daqui seria um daqueles processadores. Eu acho que nesse caso, embora no site do fabricante
dissesse pra gente que a gente teria que aplicar uma pequena camada fininha, eu acho que se eu colocasse aqui um pontinho, vamos ver se vocês, vejamos se vocês concordam comigo. Se a gente colocasse aqui um pequeno pontinho de pasta térmica sobre ele, na hora que a gente encostasse o dissipador de calor, e aí o dissipador de calor já estaria posicionado e colocado. Vamos tirar ele agora e a gente vai observar que inclusive ele pega de uma forma melhor a extensão do núcleo do processador, tá? Então eu, Alexandre Ferri, aqui do canal AFerri 2010, recomendaria que a gente fizesse um pontinho de pasta térmica da mesma forma que a gente faz naquele ponto do tamanho de uma ervilha. Apenas nesse tipo de processador eu faria de uma forma diferente, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as embalagens de pasta térmica, ok? A gente encontra pasta térmica sendo vendida em potes, sendo vendida em bisnagas ou em seringas, tá? Eu particularmente dou preferência para esse sistema aqui em formato de seringa, tá? Por que isso, tá? Primeiro que assim, quando você abre o pote da pasta térmica aqui, toda essa área aqui entra em contato com o ar e ele é contaminado. Tem o formato da bisnaga, que eu acho que é um pouquinho a coisa melhor. Então a pasta térmica ela é colocada exatamente da mesma forma que uma pasta de dente. O problema dessa embalagem é que quando eu solto ela, ó, ela se enche de ar, ok? E aí eu tampo. Então o que acontece? A pasta aqui fica o tempo todo sendo contaminada pelo oxigênio, tá? Não gosto muito desse sistema. Então o que sobrou é o formato da seringa, porque eu acho que essa daqui é a melhor forma da gente utilizar. Primeiro que é muito mais fácil você aplicar a pasta térmica dessa forma aqui. Segundo, a contaminação ocorre só aqui na pontinha, ó. É só aqui na pontinha que tem um contato com oxigênio. Uma vez que eu já utilizei, eu venho aqui e tampo isso daqui e pronto. Só esse ponto que pode estar com um pouco de oxigênio. Agora todo o restante ele está compactado. Aqui tem uma marcação onde eu consigo ver quanto que falta para acabar o tubo de pasta térmica também, que é bem interessante. Já nesse eu não conseguiria ver isso. Então a dica que eu passo para vocês é comprar no sistema desses de aplicação por seringa, ok? Essa marca da Arctic é excelente, excelente. Eu estou agora fazendo uns testes usando essa daqui. Eu até parei de fazer o vídeo utilizando essa pasta aqui, tá? Eu não sei se ela já venceu, mas ela já está bem mais espessa em relação a essa daqui da Arctic. Embora as duas eu tenha comprado na mesma época, né? Super Thermal Grace ZMSTG2. Eu não sei se ela venceu ou se é característica dela ser mais espessa, né? Na verdade essa pasta térmica ela veio junto com a última placa-mãe que eu comprei, tá? E eu acabei não utilizando ela porque eu já tinha essa daqui da Arctic comigo. Então eu usei essa pasta térmica quando eu montei o computador. Existe um outro tipo que não é bem uma pasta térmica, mas ele foi criado para ter a mesma finalidade de aplicação. São parecidos com este, onde o produto funciona como se fosse um adesivo, né? Tá? E ele é aplicado entre o dissipador de calor e depois o processador, tá? Esse sistema aqui, ele é bem mais rígido que em relação a uma pasta, ok? Então eu acho que a área de contato ela vai acabar prevalecendo com aqueles buraquinhos sem nenhum material, apenas com oxigênio. Ou seja, esse tipo de material eu não gosto de utilizar, seja nesse tipo de fita como está aqui, ou seja umas borrachinhas que você pressiona contra o processador, tá? Esse material ele vai funcionar como um tapete, ele vai ser colocado por cima, mas ele não vai moldar com os defeitos, com os defeitos microscópicos que existe
no metal. Então ele pode até melhorar um pouco a eficiência na condução térmica, mas ele com certeza vai perder para a pasta térmica. Um outro produto que existe é uma pasta térmica, só que ela é bem mais líquida, né? Teoricamente ela deveria ser melhor que a pasta térmica. O problema é que para ele ser líquido, ele vai ter muito mais silicone do que partículas de metal. Com isso, aquela camada que fica entre o dissipador de calor e o processador vai ser bem mais fina. Porém, como vai ter menos partículas de metal, ele não vai ter uma eficiência tão boa quanto a pasta térmica. Então, entre tudo aquilo que eu falei, a pasta térmica ainda é a melhor, tá? E nesse formato aqui de aplicação. Com tudo isso que a gente já aprendeu, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Se você fosse um fabricante de pastas térmicas, que características você iria querer que a sua pasta térmica tivesse para ela poder ser considerada uma das melhores que existem no mercado hoje? O primeiro ponto a se analisar é que ela fosse um excelente condutor térmico, ok? O que eu quero dizer com isso, tá? Se eu colocasse aqui uma temperatura elevada, por exemplo, 80 graus Celsius, ok? Num cordão de pasta térmica, e aqui na ponta eu medisse a temperatura dessa ponta. Vamos dizer que eu fizesse aqui um cordão de pasta térmica e eu aquecesse essa ponta com 80 graus Celsius, ok? E aí eu fosse medir a temperatura nessa ponta aqui. E ao medir essa temperatura, aqui apresentasse 80 graus Celsius. Isso significa o quê? Ela está conduzindo a mesma intensidade de temperatura desta ponta até a outra ponta. Ou seja, um excelente condutor térmico. Qual é a outra característica que a minha pasta térmica precisaria ter para ela ser considerada excelente? Que ela suportasse essa característica de condução térmica em elevadas temperaturas. A maioria das pastas térmicas ela suporta até 150 graus Celsius, mas existem algumas marcas de pasta que suportam até 300 graus Celsius. Outra característica que a nossa pasta térmica precisaria ter para ser uma excelente pasta térmica é que ela deveria ter a mesma viscosidade independente da temperatura que ela está sendo submetida. Ou seja, se ela está numa temperatura ambiente de 27 graus Celsius e é submetida a um calor excessivo de 150 graus Celsius, que ela mantivesse a mesma viscosidade. Ela teria que ser, digamos, macia o suficiente para quando pressionarmos o dissipador contra o processador, de forma que ela espalhasse e cobrisse aqueles furos, aqueles sulcos que existem no metal, e ao mesmo tempo fizesse isso tudo numa camada extremamente fina e numa área extensa, sem permitir a entrada do ar nesse meio todo. Ao mesmo tempo, esta viscosidade precisaria permanecer inalterada dentro de todas as faixas de temperatura a qual ela iria ser submetida. E por último, uma característica muito importante, que seria ela ter uma excelente condutividade térmica, mas não ter nenhuma condutividade elétrica. Ok? Então essas características que eu acabei de mencionar agora são as características que vão tornar uma pasta térmica melhor do que outras, que melhor vai atender às características do equipamento onde você vai utilizá-la, como também em relação a questões financeiras e todas essas propriedades que nós acabamos de discutir aqui. Bom, pessoal, eu espero que depois desse vídeo a sua compreensão sobre pasta térmica tenha melhorado bastante. Não fique tão preocupado com relação à pasta térmica como um ponto tão essencial assim do seu equipamento, tá? Outra coisa que é importante a gente lembrar, a pasta térmica, no final das contas, é uma camada extremamente fina que vai ocupar aqueles espaços, aqueles buraquinhos que são ocupados por ar.
E aí a gente começa a entender que a pasta térmica ela também não tem como fazer milagres. Afinal de contas, o que ela vai cobrir são buracos microscópicos da superfície do seu processador e do seu dissipador de calor. Então, às vezes a pessoa sai correndo atrás de eu vou botar a pasta térmica porque essa daqui ela tem ouro na composição. Paguei milhares de dólares nesta pasta térmica, mas ela é a melhor. Cara, é tudo bobagem, entendeu? Ou seja, existe uma que é um pouco melhor que a outra, mas nenhuma delas vai fazer um milagre do resfriamento, porque quem vai resfriar o processador não é a pasta térmica. Ela só vai conduzir o calor, entenderam? Então, olha, vamos parar de olhar a pasta térmica como um ouro precioso que a gente precisa trocar nos equipamentos, ok? Isso é uma tremenda bobagem, é uma tremenda mentira. E agora vocês sabem que se o seu dissipador de calor está superaquecendo, é sinal que a pasta térmica está muito bem aplicada e que provavelmente o problema da elevação da temperatura não é mais a pasta térmica. Pode ser sujeira, pode ser o ventilador que está numa rotação mais baixa. Enfim, assistindo o vídeo aqui do canal AFERRE 2010, você consegue agora diagnosticar o problema de uma forma melhor. Então, se você gostou desse vídeo, registra aí o meu joinha, que é o botão gostei. Caso você ainda não seja inscrito no meu canal, se inscreva, porque é através da inscrição que você é comunicado que eu estou colocando um novo vídeo no canal e você vai ter a oportunidade de poder estar assistindo um vídeo informativo que vai trazer conhecimento para você, tá ok? Muito obrigado por assistir e estar comigo até o final. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.